A passagem de hoje é Gênesis capítulo 45, versículos 9 a 20. Vamos ler juntos. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois, seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais, e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Amém. A passagem de hoje aborda um texto que dá continuidade ao de ontem. Gostaria de começar recapitulando brevemente a passagem de ontem para, então, compartilhar a mensagem de hoje. Como vimos ontem, foi durante uma refeição que José revelou sua identidade a seus irmãos. Após 13 longos anos, ele enfrentou a dor e as feridas que começaram com seus irmãos e tudo o que havia sofrido durante todo aquele tempo. E então, novamente diante deles, tomou a corajosa decisão de lhes dizer quem era. Provavelmente, José pensou muito durante esses 13 anos. Ele pode ter imaginado vários cenários, questionando-se: e se eu encontrar meus irmãos novamente? Talvez, com o passar do tempo, ele até tenha pensado que nunca mais os veria. Embora não pudesse saber exatamente qual era a vontade de Deus, ao se ver como governador do Egito, pode ter se perguntado se o sonho que tivera antes não se referia a isso. E assim, a dor que ele havia enterrado, Deus a trouxe de volta à tona numa mesa de refeição. Ele o fez confrontar novamente aquele momento e todas as memórias que queria esquecer. Ainda assim, José superou esse tempo de dor e corajosamente se revelou a seus irmãos. No livro O Curador Ferido, de Henry Nouwen, está escrito o seguinte: quando alguém lida honestamente com suas próprias feridas, elas podem se tornar uma fonte de vida para os outros e oferecer um espaço de conforto para os que estão feridos. Em outras palavras, quando não escondemos nossas feridas e as tratamos com honestidade diante de Deus, elas se tornam um canal de graça que pode salvar alguém. José, que enfrentou honestamente suas feridas, como Nouwen descreveu, finalmente conseguiu superá-las. Mas ele não apenas superou as feridas. Ele finalmente descobriu a providência de Deus, que o havia guiado em seu grande plano por 13 anos, ou melhor, desde antes de seu nascimento. José, que antes via apenas uma parte, agora, com o olhar de Deus, pôde contemplar toda a sua vida, seu sofrimento, suas feridas e sua dor, e descobriu que tudo fazia parte do plano de Deus. Assim, como no texto de Henry Nouwen, depois de confrontar sua dor, José pôde oferecer um espaço de conforto para seus irmãos. Ele ofereceu um espaço de acolhimento capaz de abraçar a dor e a culpa que seus irmãos carregaram por 13 anos. Em seguida,
José explica o grande plano de Deus a seus irmãos. São as palavras dos versículos 9 a 11. Vamos ler juntos em uma só voz. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José. Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Amém. José não estava apenas oferecendo uma boa refeição e um espaço confortável para seus irmãos. Naquele momento, ele estava oferecendo aquele espaço como um canal para a maravilhosa aliança de Deus, que escolheu Abraão segundo o seu grande plano e prometeu que, por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Especialmente ao fazê-los habitar na região de Gósen, ele estava oferecendo o espaço para o cumprimento da promessa de Deus, um lugar onde, após 400 longos anos, os filhos de Jacó prosperariam o suficiente para se tornarem uma grande nação de 2 milhões de pessoas. Por isso, como o pastor Jeong Yong-jin mencionou ontem, foi depois de confrontar sua dor que José descobriu a providência de Deus e passou a cumprir o precioso papel de ser um canal para realizar a vontade ainda maior de Deus. Agora, sob a providência de Deus, José está falando com seus irmãos. Mas uma frase realmente impressionante aparece. É a frase no versículo 11. Porque ainda haverá 5 anos de fome. Para nós que já meditamos e estudamos Gênesis em detalhes, os 7 anos de fartura e de fome podem, por vezes, não parecer tão significativos. No entanto, a menção de 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e o fato de que ainda restavam 5 anos de fome, podem ser interpretados como algo muito importante. Primeiro, vamos pensar na perspectiva do número 7 na Bíblia. Amados, 7 é um número completo, ou seja, o período de 7 anos de fartura e 7 anos de fome, embora se refira a um tempo claro de 14 anos, também pode ser interpretado como um tempo completo em que a mão de Deus, que governa perfeitamente a fartura e a fome, está presente. No entanto, é crucial que tenhamos cuidado, pois, quando excluímos a soberania e a providência de Deus, não apenas não conseguimos interpretar corretamente esses 7 anos de fartura e fome, como também podemos chegar a uma interpretação errada. É por isso que em Gênesis, durante os 7 anos de fartura, ninguém, exceto o Egito, ou para ser mais preciso, ninguém exceto José, foi capaz de planejar adequadamente para o futuro. Sem a perspectiva da providência de Deus, era impossível saber o que aquele período de 7 anos significava. Por isso, parece que as outras nações, sem José, viveram perdendo todo o senso de crise em meio à abundância contínua. Vivendo em meio a um sucesso contínuo, sentiram como se tudo estivesse realizado, como se pudessem fazer qualquer coisa. Em suma, a arrogância se instalou. E por causa disso, não conseguiram se preparar para a fome. Viveram como se estivessem numa ilusão de que aquilo duraria para sempre. É por isso que, quando a fome chegou após a fartura, as outras nações, sem qualquer preparação, vieram pedir ajuda ao Egito. Então, como podemos interpretar os 7 anos de fome? Embora o texto de hoje especifique que apenas 2 anos se passaram e que ainda restavam 5 anos de fome, se pensarmos no efeito cascata que um ano de fome teria no Antigo Oriente Próximo, podemos interpretar que esse período também foi uma situação extremamente crítica. Mesmo que sobrevivessem a um ano com dificuldade, se outra dificuldade surgisse, se essa fome continuasse, o medo que as pessoas sentiam seria realmente avassalador. Embora José soubesse que seriam 7 anos, os demais não sabiam quanto tempo esse sofrimento duraria. Por isso, ao verem a fome entrar no 2º ano, provavelmente teriam chegado a um estado de total desesperança. Olhando para os campos e plantações desolados, devem ter se encontrado numa situação
em que não conseguiam dar mais um passo. É por isso que os 7 anos de fome, quando não vistos pela providência de Deus, podem ser interpretados como um tempo de desespero. Portanto, os 7 anos de fartura e fome, quando vistos sem a providência de Deus, podem ser entendidos como um tempo em que se oscila entre o caminho da arrogância e o caminho do desespero, onde toda a esperança desaparece. Hoje nós também enfrentamos esses 7 anos de fartura e de fome. Há momentos de bênção que parecem intermináveis e momentos de desespero que parecem não ter fim. Nessas situações, muitas vezes vivemos um equilíbrio precário entre a arrogância e o desespero. É por isso que precisamos da sabedoria de José, que interpreta tudo pela providência de Deus, como no texto de hoje. Devemos nos lembrar de que o importante não é a duração dos 7 anos de fartura ou de fome, mas sim viver como um sustentador da vida, alguém que conhece o coração de Deus e cumpre a sua vontade. Primeiro, José cumpriu o papel de canal de Deus para salvar o Egito e as nações vizinhas do tempo de desespero. Ele não viveu bem apenas para si mesmo, mas viveu literalmente como uma fonte de bênção, ou melhor, como a própria bênção. Ele serviu a todos, interpretando tudo à luz da providência de Deus. E não foi só isso. José guiou Jacó e seus irmãos para a terra de Gósen. Essa terra, uma região verdadeiramente fértil no berço de uma das 4 grandes civilizações do mundo, foi a que forneceu a infraestrutura mais importante para que os cerca de 70 descendentes de Jacó prosperassem e se tornassem 2 milhões com o passar do tempo. Não devemos esquecer que tudo isso foi possível porque José, ao dizer que ainda restavam 5 anos de fome, havia preparado tudo, enxergando todas as coisas através da providência de Deus. Além disso, em meio aos 7 anos de fartura e fome, José estava realizando a obra da paz. Vamos ler juntos, em uma só voz, as palavras dos versículos 13 a 15. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois, seus irmãos falaram com ele. Para José, o cargo de governador, a fartura e a fome, o pecado e as feridas não eram o mais importante. Independentemente das circunstâncias ao seu redor, ele cumpriu silenciosamente a obra da paz dentro da providência de Deus. Essa atitude é como a de Jesus, a imagem de nosso Senhor que veio para pacificar todas as coisas quebradas. Pode ser vista através de José. Portanto, amados, espero que possamos viver como José. Que a nossa vida não seja abalada pelas circunstâncias diante de nossos olhos, vivendo perigosamente entre a alegria e a tristeza, a esperança e o desespero, dependendo se as coisas vão bem ou mal. Em vez disso, independentemente do ambiente ao nosso redor, que possamos cumprir nosso papel como canais que realizam a salvação de Deus e o seu plano, como sustentadores da vida. Espero que eu e vocês possamos nos tornar pessoas que levam a vontade de Deus aos lugares desolados, interpretando tudo pela sua providência, e assim, trazendo vida ao nosso redor. E onde quer que estejamos, que possamos dar cada passo assemelhando-nos ao Senhor, que estabelece a paz. Onde quer que cada um de nós esteja, não importa se enfrentamos fartura ou fome, que possamos viver como pacificadores e sacerdotes que conectam Deus e as pessoas entre si. Abençoo a todos em nome do Senhor, independentemente da fartura ou da fome, que possamos ser canais da graça de Deus, que em todos os lugares onde eu e vocês nos reunirmos, as pessoas sejam vivificadas, restauradas e possam testemunhar a graça de Deus. Que eu e vocês possamos ser aqueles que estabelecem a paz entre Deus e as pessoas entre si. E que através de nós, o reino de Deus e a nossa igreja, o corpo de Cristo, sejam firmemente edificados.
Eu os abençoo, em nome do Senhor.